Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. A paz do Senhor para você de uma outra denominação, de um outro ministério. A paz do Senhor para você que não tem uma religião. Sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para as nossas vidas que se encontra em Êxodo capítulo 14, versículo 15 ao 21. A passagem pelo Mar Vermelho. Vamos ao primeiro versículo? Êxodo 14, 15 está relatado. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. A primeira observação que eu faço nesse texto é que o texto relata da seguinte forma: Então disse o Senhor a Moisés. Quem estava angustiado? Só Moisés ou o povo de Israel também? O povo de Israel também. Quem estava no aperto? Só Moisés ou o povo de Israel também? O povo de Israel também. Quem estava sem saída? Só Moisés ou o povo de Israel também? O povo de Israel também. Quem estava na crise? Só Moisés? Não, o povo de Israel também estava na crise. Só que quando Deus resolve se revelar, quando Deus resolve dizer algo, ele diz para Moisés. Então, disse o Senhor a Moisés. Eu quero dizer algo para você, que é um escolhido, uma escolhida. Você que é a coluna do seu povo, da sua parentela, dos seus entes queridos. Você que foi levantado por Deus. Não adianta você dizer: olha Deus, olha Senhor, o meu povo, a minha parentela, os meus entes queridos, que eu tenho orado tanto por eles. Eles estão fora dos seus caminhos. Eles estão prostituindo mais ainda. Eles estão se desviando. Diz algo para eles. Trata com eles, fala com eles. Não. Deus não vai dizer nada para eles. Deus não vai tratar com eles. Deus não vai falar com eles. Deus vai dizer algo para você, porque você foi levantado. Você é o profeta. Você é o escolhido. Você é a escolhida. Foi você que Deus levantou como coluna, como porta-voz. Deus vai dizer algo a você. Deu para você entender? Teu povo está confuso. O teu povo está desviando cada vez mais. Aqueles a quem você ama está cada dia mais se afastando do propósito de Deus para a sua vida. Mas Deus não vai dizer nada para eles. Deus vai dizer para você. Porque Deus levantou você para interceder, para orar, para clamar. Mas aqui eu vejo algo muito interessante. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim, Moisés? Sabe o que eu percebo aqui? Deus está confrontando Moisés a não fazer algo que é uma receita divina sua. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas aqui nesse texto eu vejo Deus confrontando Moisés para não clamar. É uma receita divina sua. Está angustiado? Clama. Está sem direção? Clama. Está se sentindo sozinho, abandonado, rejeitado? Clama. Mas aqui Deus diz para Moisés: por que você está clamando a mim? Ou seja, não clama. Eu não quero que você clama. Eu não mandei você clamar. Eu não permito que você clame. Por quê? A resposta está na Bíblia. Olha o que Deus diz. Dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe por que Deus confrontou Moisés a não clamar? Porque Moisés não está fazendo o que Deus já tinha falado para ele fazer. Ministrar o povo. Ensinar o povo a ter personalidade. Ensinar o povo a ir para cima. Ensinar o povo a ter coragem. Olha aqui, ó. Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, Deus estava dizendo: Moisés, eu já disse para você o que tem que ser feito. Eu já ensinei para você a receita. Eu já te dei uma direção. Eu já dei o aval. Eu já revelei para você o que tem que ser feito. Então você está clamando. Quando é hora de agir, tem muito crente orando na hora de agir.
Tem muito crente orando na hora de tomar uma atitude. Por isso que Deus repreende Moisés. Por que clamas a mim? Porque Moisés, em vez de fazer o que Deus já tinha dito para ele fazer, dizer ao povo, ministrar ao povo, para o povo marchar e ir para cima, ter personalidade, ele estava clamando. Então tem um momento de clamar, mas chega um momento de agir, de ter atitude. E olha aqui, ó, dize aos filhos de Israel. Quando Deus quis dizer algo, ele disse para Moisés. Agora o povo precisa ouvir algo, então é Moisés que tem que dizer. Deus vai usar você para dizer algo para o teu povo. Mas você tem que se prontificar. Tem que parar de clamar e orar quando é momento de agir. Deu para entender aí? É tempo de marchar. E não de ficar analisando a situação. É tempo de marchar e não de ficar fazendo cálculo. É tempo de marchar e não de ficar olhando para trás. Porque tem crente que ele só marcha na prosperidade. Tem crente que ele marcha bonito quando as portas estão abertas. Tem crente que ele marcha que é uma beleza, mas tem que estar tudo funcionando, tudo no controle dele. Agora, quando as portas estão fechadas, ele não marcha. Mas é tempo de marchar com personalidade, mesmo que o mar esteja fechado. Deus disse para Moisés, dize ao povo que marche, que vá para cima, que tenha personalidade. Porque o mar só vai abrir se marchar. A ordem é para marchar, a ordem é para marchar e não para recuar. Não tem um louvor que fala isso? Então, não espere o mar se abrir para você marchar. Marche, mesmo estando tudo fechado, mesmo as portas estando fechadas, porque Deus vai realizar o milagre. Aí, tem que cuidar desse tempo. Olha só o que diz aqui, ó. E tu levanta a tua vara. Deus usa o que você tem. Deu para você compreender? Deus usa o que você tem. Tem muitas pessoas procurando fora o que está dentro. Deu para você entender? Tem muitas pessoas buscando fora o que está dentro. Não espere Deus trazer de longe o que está perto, o que está dentro. Tem pessoas que têm um ministério e chamam profetas de longe, até de outro estado, para pregar dentro da congregação, para eles verem um milagre, um avivamento. Sendo que tem profeta dentro do ministério dele, dentro da igreja dele. Não espere ver de longe o que está perto. Segundo Reis capítulo 4, fala da viúva. A viúva sai desesperada atrás do profeta Eliseu. Eliseu dá uma resposta, o que você tem na tua casa? A tua serva não tem nada. Ah não, espera aí, caiu a ficha. Eu tenho uma botija de azeite. A viúva estava buscando fora o que estava dentro. O que você está buscando não está longe. O que você está buscando está perto. O que você está buscando não está fora. O que você está buscando está dentro. Vara também simboliza autoridade. Então Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, usa a autoridade que eu te dei, evidencia ela, Moisés. Mostra a tua autoridade para o povo. Torna notória a tua autoridade, Moisés. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés também, quando ele disse, tu levanta a tua vara. Põe em evidência a tua autoridade. Vara também é algo pequeno e insignificante em relação ao mar. Deus usa coisas pequenas para realizar coisas grandes. Receba aí. Deus usa coisas pequenas para realizar coisas grandes. Lembra do moço de Elias? Elias perguntou, o que você vê lá? Tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Só que Elias viu o quê? Chuva. Ele disse assim, vem chuva. Enquanto o seu moço viu uma pequena nuvem, ele viu algo grande, chuva. Uma grande chuva está vindo. Lembra em 2 Reis capítulo 4 também, que a mulher sunamita prepara um pequeno quarto para o profeta Eliseu, sendo ela rica e abastada, não poderia construir um quarto maior com todo o aparato e luxo? Só que depois de 2 Reis capítulo 4, depois que essa mulher constrói um pequeno quarto para ele, grandes milagres aconteceram através da vida do profeta Eliseu.
Deu para você compreender? Não despreze, como está relatado em Zacarias 4,10. Quem, pois, despreza o dia de coisas pequenas, este, pois, se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que passeiam sobre a terra. Diz aqui também, Êxodo 14,16. Estende a sua mão sobre o mar. Não abaixe as suas mãos no momento, na fase da adversidade em que o mar estiver fechado. Eu me lembro que um amigo meu um dia teve um levante contra a vida dele, um pastor, ele é apóstolo hoje. Eu me lembro que ele levantou a sua mão e disse: em nome de Jesus, parte retirada, sai da minha frente. É assim que nós fazemos quando o mal se levanta, quando há um levante, quando as pessoas começam a nos perseguir. Em nome de Jesus, sai! Não abaixe as suas mãos no momento da dor, da dificuldade, da incerteza, do luto, do desespero. Eclesiastes 9:10. Tudo, pois, quanto vieres a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu entendo aqui que Deus estava treinando as mãos de Moisés. Sabe por quê? Um pouco mais à frente, em Êxodo 17, os israelitas começam a pelejar contra os amalequitas. E Moisés, Ur e Arão vão para o cume do monte. E enquanto Moisés está com as suas mãos levantadas, porque Arão e Ur estão sustentando as suas mãos levantadas, o povo de Israel lá embaixo prevalece contra os amalequitas. Mas enquanto as mãos de Moisés abaixavam, porque tinha momentos que ele abaixava as suas mãos e desanimava, os amalequitas prevaleciam contra Israel. Não abaixe as suas mãos no momento da dificuldade, da dor, enquanto o mar estiver fechado para você. Não fique de braços cruzados nessa situação, nessa complicação que surgiu na sua vida e no seu ministério. Não abaixe a sua guarda enquanto o inimigo não baixar a bola. Permaneça com as suas mãos levantadas. Deus estava treinando Moisés para situações de adversidade, desafios que viriam adiante. Deus está treinando você. Aí diz assim, ó: efende o mar com a vara. Agora entenda uma coisa, não é a vara que abre o mar, e sim a obediência de Moisés à revelação divina. Então aqui eu entendo que a obediência abre caminhos. Tem que ser como Deus fala, tem que ser como Deus determina, tem que ser como Deus mostra, tem que ser como Deus orienta. Tem que ser do jeito de Deus, para as portas se abrirem, para o mar se abrir, para você ter a vitória. E eu vejo aqui que Deus estava treinando Moisés mais uma vez. Se nós formos em Êxodo 15:22, um pouquinho para frente, depois da abertura do Mar Vermelho, Israel está caminhando no deserto, sente sede e de repente se depara com as águas amargas de Mara. O povo vai beber água, mas não consegue, a água era amarga. Aí Deus disse para Moisés: pega um lenho, ou seja, uma vara, um pedaço de madeira, joga na água. Moisés estava treinado. Moisés estava sendo treinado por Deus. O quê? Opa, já entendi. Vou obedecer a revelação. Pegou a vara, pegou a madeira, jogou na água. A água se tornou doce, o povo bebeu água. Deus está treinando você com várias situações. Deus está treinando você com a adversidade, com a luta, com a peleja, com angústias, com portas fechadas. Deus está treinando você com pessoas que estão se levantando contra a sua vida e com o seu ministério. Vá seguindo as orientações de Deus. E essa vara, ela fura o mar, ou seja, faz um túnel, vamos dizer assim. Faz um furo no mar. Qual que é a revelação que nós temos aqui? O que Deus estava dizendo para Israel? O que Deus pode estar dizendo para você? A vara na mão de Moisés é inútil, mas a vara na mão de Deus é incrível. Sabe o que quer dizer a vara fender o mar, fazer um túnel, um buraco? É Deus dizendo para você: eu posso até não tirar você desse problema, dessa dificuldade, dessa adversidade que está te afligindo tanto, mas eu faço você passar pelo meio dela. Eu crio um túnel para você. É isso que Deus está dizendo para a vida de muitos que estão começando a assistir essa live, que vão assistir essa live.
Deus não te livra do problema, Ele te livra no problema. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus tem soluções fáceis para problemas que o diabo cria para tentar falir o nosso ministério. A solução dele é fácil. Pega um lenho, joga na água. Pega a vara, toca no mar. É fácil. É só obedecer. Obedecer, como diz em 1 Samuel 15, 22... Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e em holocaustos, a não ser que se obedeça a palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. O que mais que nós aprendemos aqui? E para que passem em seco, você vai passar por tudo isso que você está vivendo. Você vai passar por esse vale da sombra da morte, ele vai acabar. Você vai passar pelo deserto, ele vai acabar. Você vai passar por esses momentos de angústia, ele vai acabar. Você vai passar pela tribulação. Você vai passar por todos esses levantes, calúnias, difamações, injúrias contra a sua vida, contra o seu ministério. Estão te desprezando, estão te humilhando, estão te rejeitando. Não querem te ouvir, não querem ver você pregar. Você vai passar por tudo isso. E vai passar o quê? Em seco. Qual a revelação que nós temos aqui? Se Deus tivesse abrido só o mar, mas não tivesse secado o lugar para o povo passar, o povo ia passar, mas ia passar e a lama ia sujar eles. Qual a revelação que nós temos aqui? Deus está dizendo para você que você vai passar por tudo isso que você está passando aí. Muita luta, muitos anos no deserto, muitos anos no processo. Você vai passar por tudo isso e o diabo não vai conseguir manchar a tua reputação. Não vai conseguir sujar o teu ministério. Não vai conseguir sujar a tua honra. Não vai conseguir sujar o lugar de destaque que Deus tem para a sua vida. Receba, em nome de Jesus. O que mais? Êxodo 14, 17. Olha o tempo. E eu endurecerei o coração de Faraó. E Moisés pirou, coitado. Espera aí, Deus. O Senhor falou para mim não clamar, falou para mim ministrar o povo, depois falou para mim levantar a mão, mandou pegar a vara, tocar o mar, eu fiz tudo. Senhor, eu estou cansado, o povo está cansado, a gente quer vitória, a gente quer agora alegria, a gente quer felicidade. O Senhor falou que vai endurecer o coração de Faraó. Nós não entendemos, Deus. Isaías 55, 8. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nós não entendemos, Deus. Deus disse, eu vou endurecer a parada. Mas Deus, nós fizemos tudo. Eu vou endurecer mais ainda a parada. Nós precisamos aprender a discernir quando é Deus e quando é o diabo. Porque lá em Gênesis 16:2, Agar disse, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva Agar. Olha, Sara, aliás, Sara sabia, tinha o discernimento espiritual de que era Deus fechando o mar vermelho para ela. Era Deus fechando a sua madre. Era Deus que estava permitindo a afronta e a desonra contra a vida dela. Ela entendeu, é Deus, não é o diabo. Nós temos que entender se é Deus ou o diabo. Você já viu alguém falar sobre a cera e o barro? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Aí Deus te pergunta nesta mensagem que está sendo ministrada, o que você é nesta aprovação que eu permiti na sua vida? Você é cera ou você é barro? Você vai se quebrantar, amolecer o coração e deixar eu agir da minha maneira? Ou você vai endurecer o teu coração e amargurar como o barro? Quem você é nessa aprovação? Nesse mar que está difícil se abrir. E aqui eu aprendo algo, o propósito disso. Deus trabalha com propósito, eu sempre prego sobre isso. Qual que é o propósito? Êxodo 14, 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Qual que é o propósito de Deus fazer a nossa vitória adiar? Qual que é o propósito de Deus fazer as portas se fechar mais um pouco? Qual que é o propósito de Deus fazer com que nós não conquistemos logo? Quer nos amargurar? Quer nos decepcionar? Quer nos ver chorar? Não. É porque existem pessoas que precisam saber quem Ele é e existem pessoas que precisam saber quem Ele é na sua vida. Olha aqui, E os egípcios conhecerão, saberão que eu sou o Senhor. Por que a tua vitória está demorando chegar? Porque existem muitas pessoas que têm que saber quem é o Senhor e tem muitas pessoas que têm que saber que Ele é na sua vida.
Aguenta mais um pouquinho aí. Então, já vamos terminar, ó. Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás. O mesmo Deus de Isaías 45, 2, que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, mostrar-te os tesouros escondidos, para que saibais que eu sou Deus. É o mesmo Deus que está dizendo: eu estou atrás também, eu vou lá na retaguarda, ninguém da sua família vai se perder. Nem um ente querido seu. Aqueles que estão confusos, abatidos, destruídos emocionalmente, que você está orando há muito tempo, eu estou cuidando deles. Eu estou aí na frente, abrindo as portas para você devagar, processualmente, mas atrás eu estou cuidando também. Ninguém vai se perder da sua família, eu vou salvar todo mundo. Eu tenho promessa na vida daqueles que são, daqueles que são os entes queridos dos meus escolhidos e escolhidas. Meu amigo, fica na paz aí que as coisas vão dar certo. Êxodo 14, 14 e 20. E a nuvem era escuridade para aqueles. Então entenda uma coisa. Deus fez com que os egípcios não enxergassem os israelitas, mas os israelitas viam os egípcios. Deu para você entender? Qual a revelação nós temos aqui? Muitos estão se levantando contra a tua vida. Querem matar a tua chamada. Querem matar o teu ministério. Querem matar a tua vida espiritual. Mas Deus te escondeu. Porque os egípcios, eles não conseguiam ver os israelitas. A nuvem ficou escura e tampou a visão deles. Mas para Israel havia luz. Israel via os egípcios. Mas os egípcios não viam Israel. Estão tentando te matar, estão tentando te parar, mas Deus te escondeu. Eu me lembro do testemunho do presbítero Edson, um grande amigo meu. Ele morava lá no Tijuca 2. Ele era de uma gangue poderosa. Ele se converteu genuinamente, mas a gangue não aceitou, queria matar ele. Não aceitou ele ter se convertido. Aí um dia, ele está voltando do culto com a Bíblia na mão, terno e gravata. Quando ele vê na avenida, vem vindo a gangue. 30 e poucas pessoas. Tomando uísque, fumando baseado, cerveja, garrafa quebrada na mão. Ele falou: vou morrer. Acabou, Deus, vou morrer. Só que quando ele foi andando, a gangue foi chegando. De repente, quando foi chegando bem pertinho, a gangue foi para o lado esquerdo. Ele assustou, continuou andando devagarinho, miudinho. A hora que ele viu a gangue passando do lado dele, ninguém viu ele, porque Deus o tornou um invisível. Deus o escondeu. Deu para você entender? Deus escondeu o profeta Elias. Em 1 Reis 17, quando Elias profetiza que não haveria chuva, o rei Acabe pede a sua cabeça, fica furioso. Deus diz para ele assim: Elias, esconde-te no ribeiro de Querite. Deus escondeu ele. Deus está escondendo você da fúria do inimigo. Deus está escondendo você do infarto. Deus está escondendo você da adversidade. Deus está escondendo você do derrame. Deus está escondendo você de um acidente. Deus escondeu você. Estão tentando te matar, mas Deus te escondeu. E para terminar, Êxodo 14, 21. E o Senhor fez retirar o mar com um vento forte. Nem todo vento é do diabo. Esse vento quem soprou foi Deus, porque Deus estava levando o povo para um novo tempo. Eles tinham que continuar caminhando rumo à terra prometida, a promessa. Nem todo vento é o diabo que sopra. Esse vento aqui Deus soprou, porque ele queria colocar Israel na terra prometida. Deus está soprando agora na sua vida, no seu ministério, porque ele quer te levar para um novo tempo, para um novo patamar, para um novo degrau. Mas você tem que receber. Recebe isso no teu espírito. Recebe isso, essa revelação no teu espírito. Toma posse. Vai para cima do mar vermelho. Está tudo fechado, vai para cima. Tem que ter personalidade. Marcha. Vai marchando. Faz como Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. A Bíblia diz que eles andaram e depois passearam. Eles andaram e depois passearam. Passear é diferente de andar. Passear é curtir o momento. Passear é você se descontrair. Passear é você acreditar em Deus. Passear é você crer que Ele está trabalhando e descansar. Passeia na fornalha. Deus está no controle. É como está escrito
em Filipenses 1,12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para melhor proveito do Evangelho. Tudo que está acontecendo na tua vida está contribuindo para que o seu ministério venha a crescer e você venha a crescer espiritualmente. Fique com essa mensagem no coração.